Olá, amados, graças a Deus estamos juntos novamente nessa segunda-feira, aqui para louvar, bendizer o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, por mais uma semana que Ele nos dá de estarmos aqui, proclamando a palavra de Deus, através das mensagens, com a diversidade de temas que nós temos e trazemos para vocês. Deus abençoe você que faz parte da família A Palavra que Salva. Deus derrame sobre você a sua graça, o seu amor, a sua paz. Te dê uma semana abençoada e que você consiga realizar aquilo que o teu coração deseja nessa semana, para que o nome dele seja glorificado, o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Você que faz parte dessa família, muito obrigado, Deus te abençoe mais uma vez, derrame sobre você a graça e as misericórdias. Você que está assistindo pela primeira vez, você fique à vontade, se quiser fazer parte dessa família, você será bem aceito com certeza. E também, para você que está assistindo, é importante você dar um gostei ou não gostei. Então vamos lá, vamos para Efésios capítulo 4, verso 26, que diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você já passou por situações assim, ou já assistiu situações assim que a pessoa diz assim: ai meu Deus, eu perdi a cabeça, eu não sei o que eu fiz, eu estava num momento de raiva e acabei fazendo isso, eu agi por impulso, não pensei, não parei para refletir, e aí naquele momento, naquela hora me deu aquele sentimento, aquela raiva, e eu fiz. Pode ser que em determinadas situações pode ter acontecido conosco também, né? Agir precipitadamente, agir de uma forma agressiva, com raiva, com alguém, né? Então, a raiva, ela é a emoção mais negativa dentre todas, o medo, a questão da própria emoção em si, né? A alegria, a tristeza, né? Ela é a que traz um impacto mais negativo. Por quê? Porque ela vem trazer um impacto bem negativo nas relações sociais, né? Imagina você numa situação em que alguém fala sobre você de uma forma injusta, né? E você luta no seu dia a dia, né? No teu cotidiano da vida, no trabalho, em casa, para sempre ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa justa consigo mesmo e com o outro. E aí vem alguém, fala alguma coisa, isso te deixa indignado, né? Com raiva, porque você procura sempre fazer da melhor forma, você procura sempre se mostrar de uma melhor forma, e aí sente aquela raiva pelo outro por ter dito aquilo, né? Pode acontecer assim. Outra coisa interessante é que a raiva, ela mobiliza energia também para atos e atitudes heróicas e corajosas. Por quê? Porque a raiva, ela vai também propiciar um ato, né? uma reação de coragem, né? Às vezes você está com raiva de alguma coisa, mas vai lá, né, para tentar resolver, para tentar solucionar, né? Mesmo que não seja de uma forma agressiva ou violenta, mas só pela emoção de raiva, de resolver aquela situação. E aí você vai, a pessoa luta, a pessoa esbraveja, a pessoa vai ali, combate e age mediante aquela situação. Algumas coisas estão associadas ao sentimento a emoção da raiva, que é a indignação, a pessoa se sente indignada, a questão da vingança, né? A vingança ao ressentimento, né? Da situação em si, o ódio, né? O ódio também é outra situação que está associada à raiva, né? Então, de onde vem? De onde vem
essa raiva? Da onde podemos dizer isso? Bom, essa raiva ela vai se mostrar, né, aparecer quando diante de obstáculos frustrantes da nossa vida que impedem a nossa ação. Então, por algum motivo eu não pude fazer, por algum motivo foi injusto e eu queria fazer, e eu ia fazer dessa forma e tal, né? Como, por exemplo, você vai ao médico e antes de ir ao trabalho você vai passar ao médico e tal, chegou lá, o médico atrasou, né? E aí você vai também chegar atrasado no trabalho, e aí quando você chega no trabalho você esquece de levar o teu atestado médico, aí o teu patrão começa a desconfiar que você já chegou atrasado a primeira vez, está chegando a segunda, já não acredita que você esqueceu o atestado, né? E você fica com raiva do médico, porque ele chegou atrasado, você fica com raiva do patrão, porque ele está duvidando de você, que você fez algo, e aquilo que você fez foi realmente aquilo, né, verdadeiro, e ele está achando que não é, então fica uma coisa assim. Então essas situações frustrantes que impedem as nossas ações, aí demonstra esse sentimento de raiva. A raiva não fica sozinha, vem o desprezo, a pessoa antes envolvida nesse sentimento de raiva, despreza, vem a questão do medo, o medo no sentido de ter o medo, mas o medo no sentido de impulsionar uma ação, mediante aquilo que foi colocado diante dele, né? A questão do nojo, sentir nojo da situação, sentir nojo da pessoa, no sentido também de reação, né? E a questão da tristeza, né? A pessoa, de repente, alguém foi demitido do trabalho, por exemplo, e sentiu tristeza, mas sentiu raiva porque não queria que isso tivesse acontecido dessa forma e tal. Então, a raiva, ela também aparece na evolução da espécie, né? Ela garantia a evolução da espécie. Então ela vem para garantir a evolução da espécie também, né? Porque o medo, ele está muito ligado à fuga, né? A pessoa com medo fugia, né? A questão da raiva, ela impulsiona, né? Ela impulsiona para o confronto, prepara para o combate na luta pela sobrevivência. E aí nós podemos ver, né, nessa questão da sobrevivência, nossos ancestrais, né, lutando, combatendo, né, para poder proteger a espécie, né? Então, nesse sentido de sobrevivência, a raiva vem como o confronto, o combate, né, para a sobrevivência, né? Socialmente, a gente pode ver a raiva se manifestando assim. Você se sente indignado, com raiva, porque aquela pessoa sequestrou a outra, porque aquela pessoa fez um mal diante de você para uma pessoa inocente, né? Está maltratando e tal. Então, essas manifestações, né, conseguem está linkada socialmente ao sentimento de raiva, né? Então ela motiva, a raiva é motivada diante de questões sociais, né? Então ela não nos faz, digamos, não nos faz manter, né, facilmente, né, de desistir facilmente das coisas, de desistir facilmente dos objetivos. Então a raiva também nos impulsiona para isso, para esse momento de ser impulsionado para chegar naquele objetivo traçado. Então ela também nos impulsiona para a mudança. Olha só como nessa questão social, né, a raiva ela se manifesta, nos impulsiona para a mudança,
Às vezes sentimos aquela sensação de raiva, aquela sensação de que está desse jeito, uma injustiça, algo que aconteceu, então impulsiona a pessoa para que ela venha mudar esse contexto. Então a raiva também dá esse impulso, para que haja mudança nesse contexto. Então é interessante que uma das coisas interessantes para a gente verificar na questão da raiva é como é que a gente pode trabalhar então a raiva na nossa vida, né? O que podemos fazer, né? O indivíduo com o sentimento de raiva ou sentindo raiva, ele não consegue parar para ver as alternativas de como agir. Ele age simplesmente por impulso, impulsionado, e vai lá e comete, faz, depois é que ele para refletir e ver que foi errado. Mas a questão de buscar, identificar caminhos de alternativa seria uma opção de trabalhar esse sentimento de raiva quando se manifesta por alguma situação em nossas vidas. Então, sentir a raiva, por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, irai-vos, mas procurais alternativas para que venham minimizar sentimentos, emoção de raiva na sua vida. Aí você vai conseguindo balancear isso de tal forma que a raiva pode se manifestar, a raiva pode vir, mas a forma como você vai dar sentido para esse comportamento que é a diferença. Então, o equilíbrio emocional é super importante nesse momento. E sempre pensar nas alternativas, tentar, antes de qualquer coisa, parar, tentar controlar esse comportamento, dizer: não, poxa, mas eu posso fazer assim, eu posso fazer desse jeito, eu posso fazer desse jeito, eu posso fazer desse jeito. A palavra nos dá esse viés para nós pensarmos assim, Por quê? Porque traz para nós essa oportunidade de pensar, de refletir, de agir um pouco dentro do equilíbrio. É isso que Deus quer para nossas vidas, é isso que nós devemos buscar cada dia, no Senhor, amparado pelo Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã, te dê a paz, que Deus esteja ao teu lado em todo o tempo, que Deus te guarde, que Deus seja a tua entrada e a tua saída, em nome de Jesus. Amém.